a compreensão, quando eu tive no Gruda essa compreensão de que, na realidade, o que vai ajudar no diagnóstico é a instabilidade que a pessoa tem, você começa a avaliar todos os graus de intensidade de alteração de humor ao longo da vida da pessoa. Ou seja, desde que ela nasceu até o momento em que ela morre, né? Que ela está aqui hoje na sua frente. De uma forma geral, as pessoas às vezes não sabem que transtorno bipolar é uma doença depressiva. Muito depressiva, né? E pouco se fala disso, porque quando alguém fala assim, depressão, até de doenças secundárias que a gente tava falando, né? A pessoa fala depressão, ninguém fala que pode ser B12, ninguém fala que pode ser D, ninguém fala que pode ser transtorno bipolar. As pessoas juntam a depressão numa bolinha só, que elas constituíram aquilo lá, e na realidade, as pessoas com transtorno bipolar, elas têm mais episódios de depressão ao longo da sua vida como um todo, do que os próprios episódios de ativação. Então, isso é muito complicado. É claro que o transtorno bipolar tipo 1, que é raro, 1%, ele dá suas caras. Porque chega um momento... Ele é de cores fortes. Ele é de vermelhão. Ele é de vermelhão. Que não tem como passar despercebido. Exatamente. Então, a pessoa tá lá e geralmente é súbito. Então, ela tá dormiu de um jeito, nos livros gregos já era descrito assim, dormiu de um jeito e acordou ou alegre demais ou raivoso e agressivo demais, com pressão de fala, falando muito, sem dormir, agitado, andando para um lado de outro. Uma agressividade que nem sempre é física, mas é uma agressividade de tom de voz. E de falar coisas que machucam. Machuca, porque conhece o familiar e ela sabe exatamente onde ele vai cutucar. Parece isso é que é terrível na doença. Isso parece uma maldade. Porque a pessoa fala assim, não, doutora, mas ele fez isso de maldade. Eu falei, não foi. Exatamente. Porque assim, ele tá hiperativado. Isso. Então, ele não controla. Ah, mas ele sabe disso. É como você sabe todos os senãos daquela pessoa também, mas você não sai sem filtro. Você tá tendo o controle e não vai falar. Porque eu posso pensar um monte de coisa da pessoa, mas eu falo, não é adequado eu falar isso, pelo amor de Deus. Não é adequado, não é a hora. Não é a hora. Qual que é a consequência ela perde disso? Esse filtro, por isso que ela fala. E ela não é perversa. Isso, e existe uma névoa na frente da pessoa que tá em mania, que ela conduz a pessoa para fazer coisas. Inacreditável. Isso é muito inacreditável. A pessoa vai para um outro continente. Não, é uma paciente minha, né? Até psicóloga. Ela foi para um outro continente porque ela ficou obcecada no egípcio. E ela falou, eu vou lá comprar tapete. Falou pro marido, eu vou comprar tapete. E eu vou vender no Brasil. E ela comprou a passagem, não tinha condição, comprou e foi. E ficou sem dormir lá. E foi lá no lugar, lá no lugar militar. Falou que ela era uma pessoa do Brasil, que ela não era. Todo mundo acreditou nela, porque a pessoa fica super convincente. Super. Olha que risco, que situação ela gravíssima. Um risco de vida. É isso que eu tô falando. As pessoas não tem como ser uma coisa... tá fazendo... de birra. Gente, a pessoa bota a vida em risco. Exato. Assim como também uma paciente, uma neta de uma paciente minha, ela falou assim, depois que eu soube que ela tinha o diagnóstico de transtorno bipolar, você não sabe o que você fez na minha vida. Você transformou a imagem que eu tinha da minha avó, porque eu achava que ela era perversa e psicopata. E era de tempos em tempos, mas depois ela ficava boazinha de novo. Não existe psicopata assim. Exatamente. E é tão interessante isso, porque essa queixa só vem de familiares ou de conhecidos que vem o flash da mania. Exato. Da superativação. Né? Porque ninguém faz essa queixa na vertente depressão. Exato, porque quando você vai para o transtorno bipolar tipo 2, vai predominar um monte de episódio depressivo. E a hipomania, normalmente, ela é crônica entre as depressões. E olha como é perverso isso. Por quê? Eu sou de um jeito, hiperativo, falo, faço, aconteço, resolvo, trabalho e não me canso e durmo um pouco menos do que a média. Faço muito mais do que a média das pessoas, me destaco na sociedade. Aí eu deprimo. O que eu falo pro psiquiatra? Eu quero voltar a ser como eu era. Que na realidade já é uma hiperativação já era uma hipercrônica, mas mais funcional. E que são as pessoas que movem o mundo. E eu falo para as pessoas, por que você tem vergonha desse diagnóstico? É um hipertímico. Porque são pessoas que estão
carregando a sociedade. Juízes, médicos, psicólogos, psiquiatras, inclusive. Exatamente. E empreendedores e construtores. Corajosos. E aí, corajosos. Coisas, você fala, gente, como é que aquela pessoa pensou naquilo e fez? E bota tudo. Se tiver que apostar a vida, vende a casa. As pessoas ficam assim, mas eles têm isso. E aí depois deprime de novo, aí melhora, aí deprime de novo. Então a pessoa sempre fala assim, mas como é que eu diferencio aquela personalidade que é só um pouquinho assim, mesmo uma pessoa expansiva? Porque a bipolaridade tipo 2, ela deprime, depois deprime, depois deprime, depois deprime, depois deprime. Ela tá oscilando. O tempo todo. Exatamente. E é tão comum isso, né? Isso é o que você chama dos transtornos mistos ou não? Ou você já bota como o tipo 2 cronificado? Aí dentro do tipo 2, essa oscilação tão rápida, como se fosse um eletrocardiograma, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Depois de alguns anos, e às vezes usando muitos antidepressivos, que isso não é que os antidepressivos são horríveis, não, eles ajudam muita gente. A maior parte das pessoas realmente é beneficiada. Mas algumas pessoas que têm oscilações que não percebem, estão usando anos, essas oscilações são tão rápidas que ao mesmo tempo que subiu e desceu, tá encavalado. Tá subido e tá descido ao mesmo tempo. Aí ela vai ter apresentações que são muito conflitantes, porque ao mesmo tempo que eu estou agitado e fazendo muitas coisas, eu tô com uma profunda sensação de suicídio e de que eu vou me matar realmente a qualquer momento. De que as coisas não fazem sentido, apesar da pessoa estar realizando coisas belíssimas. E tá quieta e agitada, com uma sensação de inquietação. Não se cabe, né? Grande. Eu digo que esses casos cronificados, a pessoa não cabe em lugar nenhum. Nem em si mesma. Nem em si. Não tem lugar no mundo, não tem lugar dentro de si, não tem parceria, porque é muito comum os parceiros, né, chegar e falar assim, doutor, mas o que está faltando para ele ou para ela ser feliz? Fala assim, não tem nada a ver com você. Isso, é interno, ele não se cabe. É interno. É uma agonia interna, né? E é muito difícil. Tem um vídeo muito interessante do cantor, daquela banda César Menotti e Fabiano. Ele contou abertamente que tem transtorno depressivo e tal. E ele vira e fala assim, você passa a não contar para as pessoas porque as pessoas não vão entender. Não é o meu carro bom, não é a minha mansão ou de amor, não tem nada a ver com o que eu vejo fora de mim. Se você tivesse condição de entrar dentro de mim e sentir o que eu tô sentindo, aí a gente começava a conversar. Exatamente. Então você começa a selecionar muito a pessoa que você vai ter coragem de conversar sobre isso, porque via de regra o que vai vir de lá é uma conversa do tipo... O que te falta? O que você precisa? Olha pra sua casa, olha pro seu carro. Meu amigo, você não tá entendendo o que eu tô sentindo aqui. É muito forte. Até quando a pessoa tenta suicídio, gente. Quando a pessoa tenta suicídio, nós não temos noção daquela dor que aquela pessoa está sentindo. É desespero. É um desespero. Eu sempre digo, qualquer tentativa de suicídio é desespero. É desespero. Ninguém tenta suicídio para chamar somente atenção. Tem um desespero interno, do tipo, não aguento mais. Não, é igual eu queimar o seu pé com um chamarisco, né? E fico queimando. Aquilo vai subindo o desespero. É naquele ponto máximo que a pessoa tá quando ela tá com ideia de suicídio. Não aguento mais, não quero eu não aguento mais. Eu vou fazer qualquer coisa para aliviar você. Para de me queimar, me mata então, de uma vez. Me mata. Corta, Por favor, me mata, né?